Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como sempre eu tenho feito, quero trazer para vocês aqui tanto o volume como o título da Bíblia que estou usando para esse estudo. Sempre passo essas informações para vocês. Então eu estou usando aqui uma Bíblia de estudo do João Ferreira de Almeida. Ela é uma Bíblia traduzida com várias referências irrelevantes. Uma Bíblia traduzida, corrigida. A minha edição ela é de 1995. Por que que eu passo sempre essas informações para vocês? Porque algumas pessoas que estão aí acompanhando, que têm uma Bíblia em suas mãos, podem ter uma versão diferente. O conteúdo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. O que varia é as traduções. Então, às vezes, uma frase, um versículo, algumas coisas aqui estão um pouco diferente da sua, mas o conteúdo do texto é sempre o mesmo. Antes de nós iniciarmos nosso estudo dessa semana, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 2. Quem vem acompanhando com a gente aí esses estudos, iniciamos já 1 Coríntios, começamos semana passada, 2 Coríntios, no capítulo 1. Hoje vou dar continuidade no capítulo 2 a seguir. Se der tempo, nós entramos aqui no capítulo 3. Antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltei. Então vamos dar início ao estudo de hoje no livro de 2 Coríntios, nas cartas de Paulo para as igrejas de Coríntios, e falando aqui sobre a partir do capítulo 2. Eu vou ler, como sempre faço, e nós vamos fazendo os comentários necessários sobre não somente as explicações aqui, que está nas relevantes aqui, mas também sobre aquilo que for sido revelado na Bíblia para podermos explicar por pormenores para vocês. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Então Paulo já inicia aqui esse capítulo 2, dizendo que por ele estar muito triste por algumas situações que estavam acontecendo na própria Coríntios ali, na própria igreja, pelas informações que ele estava recebendo, já estudamos sobre isso no capítulo 1, devido a muitas coisas que estavam falando, de acusações desnecessárias, e ele, para não chegar ali triste e acabar tomando algumas atitudes, acabar não fazendo algumas coisas que não condiz com um perfil de um cristão, porque acontece muitas vezes de nós estarmos tão entristecidos com algumas situações que acontecem dentro do nosso ministério, que tomamos algumas decisões que acabam machucando as pessoas e nós mesmos depois acabamos ficando pensando que não deveríamos ter tomado essa atitude. E Paulo, para evitar isso, ele preferiu não ir naquele momento. Então, o que aconteceu ali? Ele já inicia a carta falando sobre essa questão. Por ele estar triste, não explica ali os motivos, mas ele já deixa ali sobre essa questão de estar triste. Porque eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado? Então ele já deixa aqui no versículo 2, né, também essa preocupação, porque às vezes a gente chega num determinado lugar e chega muito triste, muito chateado com alguma coisa, aí a mensagem que nós vamos passar para aquela pessoa, ou para aqueles que ali estão, acaba deixando aquelas pessoas até preocupadas,
que elas olham no nosso semblante, vê que nós não estamos bem. E elas acabam ficando preocupadas com a situação ali. Então, Paulo falou sobre isso aqui. E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte do que deveria alegrar-me, confiando em vós, todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Paulo está falando aqui que a maioria das vezes que ele escreveu, não somente para Coríntios, mas também para as outras igrejas, ele escrevia com tanto pesar no coração que estava chorando. Então, é que nós vemos aqui como uma pessoa se envolve, né, com as famílias, uma pessoa que se preocupa com o futuro, não somente ali espiritual, mas também a situação que as pessoas estão passando. E ele acabava, na hora de estar escrevendo as cartas, ou falando algo para melhorar a situação deles, ou para corrigir, mas sempre com seu coração muito triste. No capítulo 5 em diante, diz assim: Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Então nós vemos aqui que Paulo ele está deixando bem claro que muitas das pessoas que ali se encontravam na igreja de Coríntios, quando ficavam sabendo que alguém estava falando mal dele, automaticamente essa pessoa ela era repreendida. Então vamos compreender um pouquinho aqui na explicação que está na minha Bíblia, como eu falei, uma Bíblia de pastor, e eu tenho aqui uma revelação dessa parte, que diz assim, no versículo 6, basta ao tal esta repreensão. Neste trecho, vemos a igreja do Novo Testamento disciplinando um membro da igreja que cometera um delito grave. A fim de defender a integridade da igreja de Cristo, a congregação local precisa disciplinar o culpado, visando a restaurá-lo, não com tanta severidade, que ele perca de vista a esperança da misericórdia divina e a volta à comunhão da igreja. Depois de uma disciplina condizente, se o culpado arrepender-se sinceramente e lamentar aquilo que fez, deve ser perdoado e consolado em espírito de amor. A disciplina e a restauração do culpado devem ser práticas com espírito de mansidão, tristeza, sinceridade, repúdio ao mal, temor a Deus e a sua palavra, zelo pela reputação de Deus e o propósito de que haja justiça no tratamento do caso do culpado. Muitas igrejas hoje abandonaram a disciplina eclesiástica no Novo Testamento. Defendem a tolerância do pecado, defendem o perdão incondicional, oferecem uma graça barata e se recusam a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Com o resultado, o pecado é tratado levemente e o temor de Deus desaparece. Nota sobre a disciplina eclesiástica que o cristianismo fácil é falso a todos aqueles que falam. Então nós estamos vendo aqui que Paulo ele deixa bem claro na questão de ter que disciplinar um membro da igreja ou alguém da cidade ali que esteja cometendo um delito. Então essa pessoa tem que ser chamada a atenção, mas é necessário que quem está chamando a atenção dessa pessoa, ele tenha consciência de não repreender tão severamente para que essa pessoa se afaste do caminho de Deus, para que saia do ministério, saia da igreja e não queira voltar mais. Porque muitas vezes um líder que não tem ali uma sabedoria plena para estar repreendendo, estar ali ajudando uma pessoa de um erro que cometeu, acaba agravando ainda mais a situação. E isso acaba prejudicando todo aquele andamento de salvação. E Paulo está falando sobre isso.
Você não deve ficar passando a mão na pessoa que está errando, que está pecando, ficar tentando cobrir o erro da pessoa e deixar que aquilo fique por isso mesmo. Não é isso que Paulo está falando. Você tem que chamar atenção, tem que colocar a pessoa ali, como podemos dizer, de banco, né? Colocar a pessoa ali fora de todos os cargos, todos os departamentos que eles estavam fazendo, deixar a pessoa ali ambientada somente com a situação da igreja que está ocorrendo dentro dos cultos, e não mais agora deixando ela como líder de alguma coisa ou até dando oportunidades. Assim que essa pessoa ela percebe que ela realmente errou, que ela agora está vendo que o erro dela causou transtorno para ela e fez com que ela viesse a pedir perdão, se ela realmente está pedindo perdão sincero, ela automaticamente será recolocada no seu cargo e irá dar continuidade ao trabalho que estava fazendo. Paulo está deixando bem claro sobre essas questões ali nesta carta para Coríntios. O número 7, continuando, fala assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então vamos dar uma paradinha aqui no versículo 13, para que nós possamos compreender aqui, quando Paulo fala sobre a questão de não ser vencido por Satanás, que ele diz assim no versículo 10, para que não sejamos vencidos por Satanás. Uma das nossas defesas principais contra os ataques de Satanás é saber que ele luta continuamente para levar vantagem sobre nós e para nos desviar da nossa devoção sincera a Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre essa questão de chamar a atenção de um membro da casa. De maneira que quando você se aproxima de uma determinada pessoa para corrigi-la de alguma situação, é muito sábio da parte de quem vai chamar a atenção, ele ser manso, ter mansidão, para que não haja ali um atrito, uma briga, uma discussão desnecessária, porque vai acabar deixando ali uma brecha para que Satanás se aproveite da situação e ele entre ali nesta causa e os dois que estão ali, ou 3 ou mais pessoas que estiverem conversando para contornar este problema, acabam brigando. Então Paulo está deixando bem claro sobre essa questão. Então ele diz que ele mesmo já teve várias vezes nessa situação, tendo que chamar algumas pessoas a atenção, mas sempre, entre aspas, aplicando essa repreensão com amor. Ele deixa bem claro sobre essa questão, sendo obediente em tudo aquilo que a lei nos diz, que devemos amar uns aos outros. Mas ele fala também sobre a questão de Tito, que ele gostaria muito de ter encontrado com Tito quando ele esteve na cidade de Troade. E não foi isso que aconteceu no finalzinho
dessa parte aqui até o capítulo 13, do versículo 13, ele faz essa menção, que ele estava com muita saudade do seu amigo Tito e não o encontrou nesta passagem que ele teve. Mas vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 14, onde na minha Bíblia, como eu já falei para vocês, é uma Bíblia de pastor e ela me traz um título a partir desse versículo 14, que diz assim: o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiros de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então vamos dar uma entendida aqui no versículo 14, que ele diz assim: nos faz triunfar em Cristo. Paulo descreve os crentes como conduzidos por Deus num desfile aqui no mundo, seguindo a Cristo como triunfo e troféu da sua graça redentora. Por meio desse desfile triunfal, o conhecimento de Cristo e a vida remida do crente se manifesta com suave aroma diante de Deus e dos homens. Para Deus isso é agradável, e para os seres humanos resulta em vida ou em morte. Então vamos aqui entender e compreender essa questão de um cheiro agradável. Você muitas vezes chegou em um determinado ambiente de visita na casa de alguém, numa empresa, ou até na sua própria casa, onde a sua esposa, a sua companheira, ou algumas pessoas tinham acabado de fazer ali uma faxina e a casa estava com um aroma tão gostoso, com um cheiro tão agradável, que você se sente bem ali quando você entra no local, seja ele uma empresa, um local de trabalho, seja ele uma casa de um amigo ou o seu próprio lar. Então você sente ali um cheiro agradável. E Deus, ele sente isso quando tudo está em paz, quando as pessoas estão com seus corações voltados para Deus. Então Paulo está falando que Deus ele sente esse cheiro agradável da pessoa que está em Cristo e de Cristo que está na pessoa. É um cheiro agradável. Então ele fala sobre essa questão. Ele coloca ali uma semelhança sobre essa parte aqui. No 17, ele comenta sobre falsificadores da palavra de Deus. Paulo descreve aqui pregadores de então que reduziam as exigências do evangelho a fim de obterem lucro, aceitação e sucesso. Eram talentosos e persuasivos, mas secretamente insinceros. Cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência. Olha quantas vezes a gente faz esse comentário aqui de falsificadores da palavra, de falsos profetas, pessoas que abandonam o seu local de trabalho, dizem viver da obra, que querem somente estar ali levando a palavra em vários lugares, cantores que querem estar ali vivendo da obra, mas que na verdade estão fazendo músicas que não condiz com a verdade, a severidade da Bíblia, da palavra, e os pregadores que também começam a falar ali algumas coisas, mas pensando somente no ganho próprio, onde cobram para fazer esse tipo de trabalho. Então são falsificadores da palavra. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Temos muita coisa ainda para se falar aqui de 2 Coríntios. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor.
Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Voltamos então, vamos dar continuidade a partir do versículo 3, onde Paulo diz assim: Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Então nós vemos aqui que Paulo, ele chega a citar uma carta de recomendação que já naquela época era necessário, né, para que as pessoas pudessem ser recomendadas para chegar nas igrejas e serem recebidas para poder levar uma palavra. Assim como acontece em muitos casos no dia de hoje. Quando uma pessoa ela não é conhecida, é necessário levar uma carta de recomendação. E Paulo ele diz aqui, se é necessário que ele precise de uma carta de recomendação de alguém para chegar nos lugares para poder falar de Cristo. Porque as pessoas que conheciam a vida dele agora como convertido não precisavam de forma alguma de recomendações. Todo mundo sabia o que Paulo fazia, né? Versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vamos compreender um pouquinho o que Paulo está falando nessa questão aqui, de uma carta que é escrita nas tábuas de carne do coração. Sobre o novo concerto estabelecido pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo escreve a lei de Deus não em tábuas de pedra, conforme ocorreu no Sinai, na época de Moisés, né? Então ele está citando aqui que Deus havia escrito os 10 mandamentos, as leis dirigidas ao povo, entregue a Moisés no Monte Sinai, que foi colocado sobre uma pedra. Já hoje não é mais dessa forma, né? Mas nas tábuas do coração. E ele fala sobre isso. Por isso o crente tem a lei de Deus no coração e pelo poder do Espírito consegue guardá-las. Essa lei interior consiste em amar a Deus e ao próximo. Então Paulo está dizendo aqui que poder tem uma carta de recomendação escrita por mãos humanas quando a carta verdadeira está escrita no seu coração pelo próprio Deus. É isso que Paulo está citando aqui. Que há um poder muito grande para aquele que prega a palavra verdadeira. Esse nem precisa de carta de recomendação. E é isso que acontece muitas vezes no nosso ministério. Quando a gente conhece uma pessoa que a gente chama para vir trazer uma palavra,
seja num dia de culto normal, num congresso, numa festividade, essa pessoa nem traz carta de recomendação, porque nós conhecemos a idoneidade dele. Sabemos que é uma pessoa que tem em seu coração voltado para Deus. Continuando aqui a partir do versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos compreender um pouco sobre essa parte, um versículo muito utilizado por pregadores, né, para falar sobre a palavra de Deus. E ele diz aqui que a letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos lá. Não é a lei nem a palavra de Deus escrita em si mesmas que destroem. Trata-se, pelo contrário, das exigências da lei que, sem a vida e o poder do Espírito, trazem condenação. Mediante a salvação em Cristo, o Espírito Santo concede vida e poder espiritual ao crente, para que esse faça a vontade de Deus mediante o Espírito Santo. A letra da lei já não mata. Então, quando Paulo está fazendo este comentário aqui, ele cita e deixa bem claro sobre as leis que foram dadas a Moisés. Porque aquelas pessoas que erravam, que cometiam pecados, pela lei, eles eram julgados e condenados à morte. Mas a mesma lei que hoje ela é aplicada pelo Espírito Santo, ela já não mata. Ela vivifica as pessoas, ela traz vida, traz renovo. E é isso que Paulo está deixando bem claro aqui. Quando nós vemos que uma pessoa comete, por exemplo, dentro da igreja, dentro do ministério, um erro, um ato ilícito, de alguma forma, vamos colocar como exemplo aqui a traição. Se nós formos antigamente pela palavra, a traição ela era julgada com apedrejamento e a morte. Julgava-se ali, tinha os juízes, tinham os sacerdotes, julgavam ali o homem, a mulher, que eram pegos em adultério. Normalmente era sempre a mulher que era pega em ato ilícito, era ela que era julgada. Não se tem na Bíblia fatos que dizem que o homem foi julgado e foi apedrejado por esse motivo. E é aí que nós entramos aqui na passagem, para falar sobre essa questão, que essa lei da palavra, ela mata, mas a lei do Espírito Santo, ela traz nova vida. Então nós sempre falamos que o perdão vem em primeiro lugar. Você está preparada ou você está preparado para perdoar uma pessoa por uma traição que foi trazida a você em um momento de dor? Você está preparado para perdoar uma pessoa que te humilhou, que te xingou, que te maltratou? Você passou por situações muito difíceis, você sofreu na carne, deixou marcas em você sobre tudo o que aconteceu e agora você tem que perdoar essa pessoa. Você tem que perdoar. Você está preparado para isso? E Paulo está falando sobre essa questão. O perdão verdadeiro, ele vivifica a pessoa. Primeiramente, você que está perdoando. Quando você perdoa alguém por um erro, se você perdoa de coração mesmo, se você perdoa mesmo, de vontade, porque tem muita gente que fala sobre perdão, eu perdoei fulano, mas perdoa da seguinte forma: não pode sentar mais do lado, não pode andar mais na frente, passar na frente da casa dessa pessoa. Se a pessoa andar de ônibus e estiver dentro do mesmo ônibus, não vai, prefere esperar o próximo.
Se está dentro da igreja, fica sabendo que determinada pessoa que lhe causou um constrangimento, ela até perdoou, se vai estar presente. Ah, eu não vou porque é fulano que vai pregar, eu perdoei, mas não quero contato. Que perdão é esse? Então nós temos que prestar atenção em tudo isso daí. Porque o perdão verdadeiro é um perdão que você vai sentar do lado da pessoa, você vai estar do lado dessa pessoa, você vai dar um glória a Deus, um aleluia, vai participar de algumas coisas, mas você não é preciso perdoar essa pessoa e ficar ali frequentando mais a casa dela. Você não precisa ficar mais ali com a mesma amizade que vocês tinham antes. Você não tem essa obrigação. Você tem a obrigação de perdoar. Você não precisa se afastar desta pessoa. Ah, eu perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Não é assim. Vamos dar alguns exemplos aqui de perdão. Você está numa igreja, numa determinada igreja, e acontece algo. E nesse ministério estou falando de mim, hein? Você perdoou ali uma pessoa. Você saiu desse ministério e foi para outro. Se esse ministério aqui chegar de convite no seu ministério e você está ali sem ser avisado, você vai sair do culto, da festividade e vai falar: eu não fico mais ali porque chegaram algumas pessoas que eu não me sinto bem. Você não perdoou a pessoa? Ou será que você acha que no céu, quando Jesus vier nos chamar, vai ter um céu para cada um? É um céu dele e um céu diferenciado para você. Você acha que vocês vão estar em extremos diferentes no céu? Não. Vocês estarão no mesmo patamar. Então, se você perdoa de coração, você não precisa ter a convivência como era antes. Mas você pode muito bem estar no mesmo ambiente. Você não precisa ficar pegando nas mãos, você não precisa ficar abraçando, você não precisa ficar participando de rodinha, de conversinhas. Não precisa. A Bíblia não está dizendo isso, mas ela diz que você tem que perdoar. Você está compreendendo essa questão do perdão? Agora a pessoa diz que perdoou. Não, eu perdoei fulano, perdoei ciclano, mas não passa na frente da casa. Se tiver uma pessoa dentro da igreja ali que ele diz que perdoou, ele nem vai no culto, ou se chegar ali e perceber que a pessoa está lá, não entra e vai embora. Ah, não vou entrar não porque fulano está aí. Ué, que perdão é esse? Não é isso que Paulo está falando aqui. Então vamos continuar a partir do versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que o filho de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Essa parte aqui, ela é muito interessante, porque ela está falando aqui sobre aquela questão de quando Moisés desce já da segunda vez do Monte Sinai, que ele fica ali um bom tempo, fica 40 dias, um pouco mais, e ele desce ali com seu rosto emplandecente. O seu rosto ele tem uma luz muito forte, porque Moisés ele pede para Deus algo muito especial. Moisés pede para Deus que quer ver a sua face. E de forma alguma, Deus iria permitir que um humano, uma criação dele, pudesse ver a sua face ali daquela forma que estava Moisés. Pode até ver depois, quando Deus levou Moisés, arrebatou ele e Elias, ali com certeza Deus pode ter permitido que eles os vissem. Mas como homem, como carne, de forma alguma.
Então Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você está vendo aquela fenda ali? E eu vou passar por ali, mas quando você vê somente as minhas mãos, vai ser o suficiente para você. E naquele instante Moisés fica com seu rosto totalmente iluminado. E ele desce do monte dessa forma aí. E Miriam, sua mãe Joquebede, sua esposa Zíporas e todos os outros que ali estavam, quando percebem que Moisés está descendo com o rosto totalmente iluminado, elas fazem um comentário. Vamos dar uma lida aqui no número 8 para entender um pouquinho, quando ele diz assim, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos entender o que Paulo fala sobre o ministério do Espírito. Aqui Paulo chama o Novo Testamento ou o Novo Concerto ministério de Espírito, referindo-se à ministração do Espírito Santo mediante a fé com Cristo. Recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo e recebemos a promessa do batismo do Espírito. Todos os benefícios redentores em Cristo vêm através do Espírito Santo, e é Ele quem nos transmite a presença de Cristo e todas as suas bênçãos. Então vamos compreender aqui o que Paulo está falando. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e recebe o batismo do Espírito Santo, você sente coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis. E Paulo está falando sobre essa questão aqui, mas ele fala sobre o ministério do Espírito Santo. Ele coloca ali um nome diferenciado, né? Que nós podemos dizer o batismo do Espírito Santo, ele chama de o ministério do Espírito Santo. Terminando aqui nosso segundo bloco, fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para a última parte deste programa. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco. Estamos fazendo o estudo do livro de 2 Coríntios, um estudo maravilhoso. Lemos aqui no primeiro bloco, capítulo 2, falamos bastante aqui sobre o caráter de Paulo, falamos bastante sobre as instruções que ele nos dá para abordar a situação perante uma pessoa que cometeu um erro, um deslize dentro da igreja, a forma que devemos lidar com a situação, que devemos ser muito mansos, muito calmos. Já no versículo 3, ele se manifesta sobre a questão, sobre falar sobre não somente as leis mosaicas, as leis de Deus, mas também sobre o Espírito Santo de Deus. Então vamos continuar a partir do 9, do versículo 9, e vamos dar continuidade a essa
esse estudo. Capítulo 3, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado, por causa dessa excelência glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória ao que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o que foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor e o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então vamos dar uma lida aqui no versículo 17 para fazer esse comentário aqui. Temos duas explicações aqui do 17 e no 18 que diz assim: onde está o Espírito, aí há liberdade. A liberdade que vem através do Cristo é, acima de tudo, libertação e condenação da escravidão do pecado. É do domínio total de Satanás. A verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo, que recebe o Espírito Santo. A libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espírito Santo no crente e pela obediência deste na orientação do Espírito. A liberdade proporciona por Cristo não somente uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve. A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem como justificativa para conflitos. A liberdade cristã deixa o crente livre para servir a Deus e ao próximo, seguindo a justiça. Agora somos servos de Cristo, vivendo para agradar a Deus pela sua graça. Então, nós vemos aqui que onde há o Espírito Santo agindo, trabalhando na vida de uma pessoa, essa pessoa ela tem total liberdade para fazer ali as coisas que são do mundo cristão. Mas Paulo deixa bem claro aqui, onde ele cita que esta liberdade ela tem um determinado limite. Então Paulo deixa bem claro aqui que hoje nós temos uma total liberdade para fazermos o que queremos ou fazer aquilo que Jesus quer. Porque o livre-arbítrio para muitas pessoas, você pode fazer o que quiser. Ah, não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer isso e pronto. E não é bem assim. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, a sua liberdade, ela vem depositada em cima daquilo que Jesus nos quer. Aquilo que façamos. Aquilo que Jesus determinar que nós temos que fazer, é que iremos fazer. Não é o que nós queremos. Porque a minha vontade, neste momento agora, não era estar gravando o programa. Não era estar aqui sentado falando com vocês. Mas se Jesus quer que eu esteja aqui, assim eu farei. Então é isso que você tem que compreender. O seu livre-arbítrio, ele agora está limitado não à sua vontade, mas à vontade de Cristo sobre a sua vida. Deu para você compreender? Quando uma pessoa chega e diz assim:
Aí eu tenho livre-arbítrio e posso fazer o que quero a partir de agora. Não é bem assim. O Espírito Santo está agindo na sua vida, você tem o livre-arbítrio, mas quem conduz os seus passos e toma todas as atitudes é Cristo. É Cristo. O 18 ele diz assim: refletindo a glória do Senhor. Significa experimentar a sua presença, o seu amor, a sua justiça, o seu poder através da oração e do Espírito Santo. Quando permanecemos nele e na sua palavra, isso resulta em sermos transformados à sua semelhança. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar, nós o contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. Então, nós estamos vendo aqui uma reflexão muito boa sobre essa questão de sermos transformados em nova criatura pela glória do nosso Senhor Jesus. Quando você sente que o Espírito Santo está agindo na sua vida, tudo isso ela se transforma em algo tão bom, como eu falei aqui na questão do cheiro, que Deus sente o aroma. As pessoas conseguem detectar em você uma mudança tão radical que qualquer um que te vê, ela vai falar assim: nossa, como fulano mudou. Até o jeito de falar, de sentar, de se comportar, houve uma mudança muito grande em fulano. As pessoas que me conheceram há 35 anos atrás, hoje não entendem como eu sou diferente. Eu era um cara explosivo, queria estar dentro de uma confusão por qualquer coisa, não perdoava ninguém, bastava olhar feio, já estava o suficiente para entrar em um atrito. Era muito, muito encrenqueiro mesmo. Mas hoje, por onde eu ando, por onde eu passo, quando as pessoas olham para mim, a primeira coisa que eles falam é: você é cristão? Você é pastor? Você tem um jeito assim de ser muito calmo. E eu não era assim, porque o Espírito Santo de Deus me mudou, me transformou. E essa mudança ela pode acontecer com você também. Basta você deixar que o Espírito Santo produza esse fruto de mansidão dentro de você. Porque essa semente ela vai crescer dentro de você. Essa semente ela vai transbordar sobre você uma paz, uma alegria, uma harmonia muito grande. E isso vai fazer com que você mude, com que você se transforme. E você se transformando em uma pessoa boa, você vai conseguir mudar todas as situações da sua vida. Você vai conseguir resolver todos os problemas com mais facilidade, com mais tranquilidade. Vou te dar um exemplo assim. Você é explosivo dentro de um carro, porque nós sabemos que as pessoas que dirigem, a maioria delas que não tem uma reflexão do Espírito Santo de Deus de mansidão, quando pega no volante ali do carro, se transforma. Viram agressores. Jogam o carro em cima de qualquer um outro carro, infringem as leis. A pessoa se transforma atrás de um volante. E muitas vezes isso daí faz com que cause um ato indisciplinar quando acontece, que vai gerar uma multa, mas também pode gerar algo muito mais grave. Porque dentro ali da infração que essa pessoa cometeu ao volante do carro, ela pode gerar somente uma multa de 3 categorias, que é uma multa leve, média e grave,
onde ela pode perder sua habilitação. Mas também pode causar um outro ato muito mais grave, onde pode tirar a vida de uma pessoa com o próprio veículo que está conduzindo, ou numa discussão ali de trânsito, que nós vemos muito acontecer nos últimos tempos, onde as pessoas acabam se agredindo, porque a pessoa dentro de um carro, você não sabe o que está passando na mente dela. Você não sabe o que está passando dentro do coração daquela pessoa. Você não sabe o que essa pessoa tem dentro do carro ali, que está com ela, que pode ser usado como uma arma contra você. E é por isso que nós sempre orientamos aqui, principalmente aqueles que trabalham o dia a dia dirigindo dentro das ruas da cidade, para evitarem esses tipos de confrontos. Porque a pessoa que trabalha, não que o sujeito que tem um trajeto mais curto, de alguns minutos apenas, até o seu local de trabalho, até a escola para levar seus filhos, não possam correr risco. Todos correm riscos. A partir do momento que você sai com o carro, você já está correndo risco de ter ali um problema. Mas se você estiver debaixo da orientação do Espírito Santo, com o espírito de mansidão, qualquer coisa que acontecer ali, você está respaldado para se livrar de uma confusão. Mas não é todo mundo que está preparado dessa forma. Não é todo mundo que tem esse livre arbítrio, essa situação de escolha, de poder resolver essa questão com mais facilidade. A pessoa já desce do carro gritando, e muitas vezes isso já acontece só de você olhar quem está do outro lado. Se nós formos olhar pelo lado assim, mais fraco, mais frágil, um homem, quando seu carro sofre um pequeno acidente e ele percebe que do outro lado tem uma pessoa que tem menos estatura que ele ou até um pouco mais frágil, sendo mulher ou um homem de menor estatura, esta pessoa, vendo que ele está um pouco mais preparado, ele vai partir com uma vontade maior para uma agressão verbal e talvez até física, sem saber que a pessoa que está do outro lado pode até reagir e acabar ali causando uma série de problemas. Vocês estão compreendendo isso daí? Então nós temos que estar muito bem preparado para não ter esses tipos de reações, principalmente ao estar dirigindo. E não é só na direção, né? Nós temos aí uma infinidade de situações que causam aí um grande transtorno, que se eu fosse citar um por um aqui, iria passar muito tempo da nossa programação normal. Mas eu quero falar com você que está nos acompanhando nesse estudo. A produção está colocando aqui embaixo para você a nossa rede social. Está colocando aqui os nossos endereços sociais para que você possa entrar em contato conosco, que você possa nos deixar uma pergunta, que você possa nos falar de onde está assistindo, o que está achando do programa. Está aparecendo para você também o endereço, a localização do nosso ministério, aqui onde nós estamos, em Colombo, no Paraná. O nome do nosso ministério é Igreja Missionária Gratidão. Temos um trabalho aqui de evangelismo que nós precisamos do auxílio de todo mundo. E se você puder nos auxiliar com qualquer valor, está aparecendo aí para você também o nosso Pix, nosso CNPJ e o QR Code. Qualquer valor que você depositar para nós nesse momento irá nos ajudar, não somente
para fazer evangelismo, levando alimento, levando uma condição um pouco melhor de roupa e outras coisas que as pessoas precisam, mas também para dar continuidade a esta obra, para ajudar no programa que estamos aqui apresentando para vocês. E eu quero, neste momento, fazer uma oração com você. Eu não sei a situação que você se encontra, mas Deus sabe. Se você puder dobrar seu joelho, dobre. Se você puder fechar seus olhos, feche. Mas se não puder, devido ao local que você está, então somente mentalize comigo aí neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de ter aprendido um pouco mais sobre essas questões que Paulo nos salienta. Precisamos ter mais calma, Senhor. Precisamos ter mais mansidão em tudo aquilo que tratamos. Ao conversar com as pessoas, a lidar com situações, ó Pai, que muitas vezes saem de nosso controle. Por isso lhe pedimos, Senhor, que o Senhor não afaste a sua mão sobre nós, que seu Espírito Santo permaneça sobre nós, nos fortalecendo, nos dando segurança. Que a sua destra, Pai, nos conduz para sermos firmes e fortes em tudo que façamos, com decisões, ó Pai, voltadas para seu reino. Precisamos de Ti, Senhor, para atingir famílias, para atingir pessoas que estão totalmente desorientadas. E dessa forma nós te agradecemos. Até o próximo programa, assim querendo Deus.